Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, vamos ler do versículo 1 e pelo menos até o versículo 26 nessa manhã. Aconteceu que num sábado Jesus passava pelas searas e os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que vocês fazem o que não é lícito aos sábados? Jesus tomou a palavra e disse: vocês nem ao menos leram o que Davi fez? Quando ele teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e pegando os pães da proposição, comeu e deu também aos que estavam com ele, pães que não era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E aconteceu que outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. Ele levantou-se, ficou em pé, e então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro; André, seu irmão; Tiago e João; Filipe e Bartolomeu; Mateus e Tomé; Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote; Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. Então, olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: bem-aventurados são vocês os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês hão de rir. Bem-aventurados são vocês quando as pessoas os odiarem, expulsarem da sua companhia, insultarem e rejeitarem o nome de vocês como indigno por causa do Filho do Homem. Alegrem-se naquele dia e exultem, porque grande é a recompensa de vocês no céu, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os profetas. Mas ai de vocês, os ricos, porque vocês já receberam a consolação. Ai de vocês que agora estão fartos, porque vocês vão passar fome. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os pais dessas pessoas fizeram o mesmo com os falsos profetas. Até aqui. Capítulo 6 de Lucas. Lucas começa a falar sobre um momento onde Jesus é questionado de maneira específica pelos fariseus, pelos religiosos judeus do tempo dele, quando Jesus ele faz algo no sábado. Jesus ele colhe espigas, aqui no versículo 1 diz, ele e os seus discípulos colhiam espigas e eles estavam comendo naquele dia de sábado. E os fariseus estavam observando Jesus e falaram: por que você está fazendo isso no sábado? Amado, os fariseus representam muito o espírito da religiosidade, da falsa religião.
quando nós começamos a valorizar coisas menos importantes e desprezar as mais importantes, as essenciais, que o reino de Deus, que a palavra de Deus, que o evangelho nos ensina. Os fariseus estavam o tempo todo tentando achar falta em Jesus, e eles conseguiram perceber que Jesus, ele não idolatrava o sábado. Ele não deixava de fazer o que precisava ser feito no sábado, sobretudo quando se tratava de necessidades básicas. Jesus e os seus discípulos estavam com fome, e na lei havia uma orientação, uma possibilidade, que quando a pessoa estivesse com fome, estivesse passando no local e tivesse uma plantação, eles podiam pegar para saciar a fome naquele momento. Havia uma permissão, Deus deu essa provisão para abençoar o seu povo. Que coisa maravilhosa. Só que os fariseus, eles ficaram irritados porque Jesus estava fazendo isso no sábado. E aí Jesus no versículo 3 diz: vocês não leram o que Davi fez quando teve fome? E Jesus cita algo muito interessante, e os fariseus diziam ser os que preservavam a lei, os que honravam a lei, os que honravam a palavra. E Jesus diz: vocês não perceberam que Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros comeram dos pães da proposição, os pães que eram apenas para os sacerdotes comerem? Ou seja, a lei mais importante sempre será a lei do amor. O mais importante sempre será a gente estar suprindo as nossas necessidades e não ficar preso a legalismos que muitas vezes destrói e não edifica. Jesus aqui está contrariando a visão do sábado que os fariseus tinham. E no versículo 5, Jesus fecha essa questão dizendo o seguinte: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui sobre o sábado? Que o sábado, ele é inferior ao Senhor Jesus, que quem salva é Jesus, que que nós devemos realmente estar buscando obedecer, andar, é Jesus. Quando nós começamos a achar que um dia é mais importante do que o próprio Senhor, nós estamos caindo numa idolatria, idolatrando um dia. E esse tem sido o erro de muitos desde os tempos bíblicos. Quando Deus instituiu guardar o sábado, Ele estava instituindo para nós a lei do descanso. Todos nós precisamos separar um dia da semana para se concentrar mais em adorar o Senhor, em descansar e servir ao Senhor. Ou seja, o descanso para Deus, ele é essencial na nossa vida, mas não é uma lei pesada, instituída de forma arbitrária pela religião, para controlar o homem, ou para que você, achando que guardando um dia, você por isso é salvo. A salvação está em Jesus e não no sábado. O descanso é um princípio bíblico que nós devemos praticar, o dia do descanso. E no Novo Testamento, a igreja começa a se reunir no domingo. Isso está muito claro quando você lê em Atos, que no primeiro dia eles se reuniam. Em Apocalipse capítulo 1, João diz que ele estava ali no dia do Senhor. E o dia do Senhor é o dia que Jesus ressuscitou, e Jesus ressuscitou num domingo. Por isso a igreja começou a se reunir num domingo desde o Novo Testamento. Mas se você trabalha, por exemplo, no domingo, você deve separar um dia da semana onde você se concentra mais no Senhor e em descansar. Precisamos praticar a lei do sábado, não guardar um dia como uma idolatria ou como um dia estabelecido de maneira legalista. O que Jesus está ensinando nesse capítulo 6 é que existem coisas que são essenciais no reino de Deus. E há coisas que são secundárias. O que é essencial no reino de Deus? Não é guardar o sábado, mas aqui no texto do capítulo 6 nós vamos perceber algumas coisas que eu quero compartilhar. Primeiro, no reino de Deus é essencial a salvação das pessoas. Que as pessoas reconheçam a Jesus e sejam salvas. A salvação de uma pessoa é a coisa mais importante que nós devemos nos preocupar.
pregar o evangelho do reino de Deus, orar para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus através do sangue de Jesus, através de Jesus. O mais importante para nós é a gente crer em Jesus para a salvação eterna. O mais importante, Jesus falou que nós não devemos nem nos alegrar tanto quando, por exemplo, a gente expulsa demônios, vê milagres, Deus nos usa, isso é maravilhoso. Mas Jesus fala que a nossa maior alegria tem que ser a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. A salvação de uma pessoa é a coisa mais maravilhosa. E por isso que Jesus fala no versículo de número, olha aí comigo, Lucas capítulo 6, no versículo de número 9. E Jesus disse: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Jesus estava na sinagoga e tinha um homem ali com um problema gravíssimo, a mão ressequida. E os fariseus não estavam preocupados com aquele homem, eles estavam preocupados com uma lei que, na verdade, eles instituíram várias leis a mais quanto ao sábado. Por exemplo, os fariseus diziam que não podia andar mais que 1 quilômetro, tinha uma distância, isso não estava na palavra de Deus. Os fariseus então, eles aumentavam ainda as sobrecargas, eles pegavam uma lei bíblica e colocavam uma carga maior nela e obrigavam as pessoas a obedecerem alguns tipos de regras, porque a religiosidade falsa, ela valoriza as regras. Mas o evangelho do reino de Deus valoriza a salvação, a transformação das pessoas, do coração. Então a salvação desse homem era mais importante para Jesus do que o sábado. E Jesus chama esse homem, manda ele estender as mãos, e Jesus o cura. Jesus alcança o coração daquele homem, curando a vida dele e dizendo que era mais importante a salvação dele. E o que os fariseus reagem? Como que eles reagem? Versículo 11: se encheram de ira e começaram a discutir quanto ao que fariam com Jesus. A religiosidade quer ter o controle sobre a situação, sobre a vida das pessoas. Jesus quer salvar pessoas, e a salvação só está em Jesus. A salvação é crer em Jesus, é se entregar a Jesus. Em segundo lugar, a gente percebe aqui uma outra coisa que é essencial no reino de Deus. Além da salvação das pessoas, é essencial no reino de Deus que a gente cresça na intimidade com Deus. A intimidade com Deus é mais importante do que obedecer regras. Nós podemos ensinar pessoas, obrigar pessoas a andar debaixo de regras, mas se relacionar com Deus depende da decisão do coração. E o reino de Deus nos chama para se relacionar, ter intimidade. Olha aí que interessante o versículo de número 12 de Lucas 6. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite inteira orando a Deus. Lucas, mais uma vez eu quero lembrar os irmãos, é o evangelho que destaca a humanidade de Jesus, Jesus como homem perfeito, e Lucas destaca mais ensinamentos sobre oração do que os outros evangelhos. Lucas parece que ele ficava admirado de ver como que Jesus ensinava sobre oração, mas Jesus orava, ele como Deus, ele tirou uma noite toda para orar, para tomar decisões. Por quê? Porque no reino de Deus, o mais importante não é o que eu faço para Deus, mas é o meu relacionamento, é a minha intimidade, é o meu tempo a sós com Deus. Nós vivemos hoje tempos onde as pessoas têm tempo para muitas coisas, mas não têm tempo para orar. Ou às vezes acham que oração é apenas algo que a gente deve fazer quando está passando por um momento difícil. Mas biblicamente falando, oração é um encontro com Deus, é intimidade com Deus, deve ser prazerosa, deve ser constante, deve ser um estilo de vida. Nós devemos orar sem cessar, diariamente devemos estar buscando o Senhor para ouvi-lo, para discernir a vontade dEle, para conhecê-lo, para ministrá-lo, para adorá-lo, para contemplá-lo, estar com Ele, por quem Ele é. Salmo 27, uma coisa eu peço ao Senhor e sempre a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, contemplá-lo, meditar no seu templo, aprender com Ele. Amados, no reino de Deus o mais importante não é a aparência, mas é a essência, não é a forma, mas é o coração quebrantado. Jesus aqui está ensinando que Ele se retirava para orar a noite toda, nos ensinando esse relacionamento, essa dependência de Deus.
Em terceiro lugar, no reino de Deus, o mais importante é se tornar discípulo de Jesus. O texto nos fala aqui no versículo 13, quando amanheceu, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que também deu o nome de apóstolos. Jesus chamou 12 para ser apóstolos, mas ele chamou todos para serem discípulos. Então, no reino de Deus, não é apenas estar ouvindo Jesus ou fazendo parte de uma multidão que é o essencial. Tem muita gente que faz parte de uma multidão que gosta de ouvir as palavras de Deus, gosta dos louvores de Deus, que até frequenta as igrejas, mas Jesus nos chama não para ser multidão, Jesus nos chama para ser discípulos, não para ser apenas religiosos, no sentido de obedecer algumas regras, não fazer algumas coisas. Discípulo é alguém que está sempre aprendendo, é um aluno, é um seguidor, é alguém que está caminhando, imitando o seu mestre, que tem o seu mestre como seu referencial para ouvir, obedecer, tem prazer de imitar, de fazer a vontade de Deus. Há muitas pessoas que acham ainda que cristianismo é participar de reuniões cristãs e obedecer algumas regras. E não é isso que é cristianismo. Cristianismo é se relacionar com Deus todos os dias. É um encontro diário com Jesus que vai nos transformando e moldando. Cristianismo verdadeiro é imitar Jesus, é seguir os passos dele, é imitar Jesus no seu caráter e na sua missão, no seu propósito de vida, é viver dando continuidade ao que Jesus começou. Ele disse isso para nós: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amado, nós precisamos ter consciência de que o nosso chamado é para ser discípulos de Jesus, não apenas ter uma religião. E em último lugar, o mais importante no reino de Deus é viver os princípios do reino de Deus, os valores do reino de Deus. Observe comigo que a partir do versículo 17, Lucas descreve também um pouco daquilo que Jesus ensina em Mateus capítulo 5, no que a gente chama de Sermão do Monte. Nós gostamos de chamar de Manual do Reino de Deus. E aqui em Lucas é o Sermão do Monte mais resumido ainda. Não sabemos realmente se é o mesmo evento que Lucas está descrevendo, porque as palavras são basicamente as mesmas, mas no versículo 17 diz que Jesus desceu do monte, parou no lugar plano. Por isso alguns acreditam que pode ser um outro momento que Lucas está descrevendo. Mas o mais importante é que Lucas está falando aqui do que Jesus ensinava. E sabe o que Jesus ensinava para as pessoas? Jesus ensinava os princípios do reino. Quando a gente fala de princípios, nós estamos falando de valores imutáveis, eternos, atemporais, para todos os tempos e para todas as pessoas. O Senhor Jesus estabeleceu princípios. A Bíblia estabelece valores e princípios. E os princípios de Deus não têm a ver com guardar dias, com guardar hábitos. Os princípios de Deus têm a ver com caráter e poder de Deus na nossa vida. Leia comigo um pouco apenas para a gente estar concluindo já a palavra de hoje, mas perceba comigo no versículo de número 19, Lucas 6,19, que a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava todos. O reino de Deus, ele realmente manifesta o poder de Deus, a presença de Deus que transforma, que cura, que liberta, que restaura a esperança. Pessoas que estão desesperadas, pessoas que não conseguem crer mais em mudanças. Quando nos aproximamos de Jesus, o poder de Deus restaura a nossa força, restaura a nossa fé, restaura a nossa alegria, restaura a nossa capacidade de crer que Deus muda, transforma realidades. Mas preste atenção comigo, que a partir do versículo 20, Jesus aqui está ensinando os discípulos os princípios do reino, os valores do reino. O reino de Deus envolve caráter e poder. Poder e caráter. E a partir do versículo 20, Jesus fala: bem-aventurados, ou seja,
mais do que felizes são os pobres. E aqui pobre não é pobre de dinheiro, mas é aquele que reconhece a sua miséria, a sua carência, a sua debilidade, a sua dependência de Deus. São aqueles que chegam humildes diante de Deus. Os pobres aqui tem a ver com aqueles que são humildes, de falar: eu sem Deus não posso viver, eu preciso dele, eu quero buscá-lo, quero conhecê-lo, quero me relacionar com ele, quero estar com o seu povo, eu preciso de Deus. Felizes são aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, que são pobres, vazios, sem a presença de Deus, que reconhecem que dependem dele, felizes, porque deles é o reino de Deus. Isso é princípio espiritual, humildade, para reconhecer que sem Deus não podemos viver. E isso não pode ser apenas uma fala, não pode ser apenas um sentimento, mas deve se tornar atitude diária. Quem realmente tem consciência de que é humilde, vai buscar a Deus todos os dias, vai reconhecer todos os dias que não pode viver sem orar, sem buscar sua palavra, sem a presença, sem a intimidade do Senhor. Quem realmente é humilde vai demonstrar isso com uma vida diária de oração e de entrega ao Senhor, de confiança nele. Princípios do reino. Além da humildade, Jesus fala no versículo 21, bem-aventurados são os que têm fome, porque eles serão saciados. Jesus aqui não está falando apenas daqueles que estão com fome, no sentido natural da palavra. Jesus está falando de pessoas que têm fome de Deus, que têm sede da justiça de Deus, que anseiam pelo reino de Deus, que anseiam pela volta de Jesus. Aquelas pessoas que olham para este mundo, olham para o pecado e reconhecem que nada neste mundo pode saciá-las, que elas precisam da palavra de Deus, que elas precisam da presença de Deus. Felizes são aqueles que reconhecem que sem Deus eles são pobres, cegos, miseráveis, famintos. Nós precisamos da graça dele todos os dias. O texto diz: bem-aventurados são os que choram, versículo 21. Chorar aqui também não é o choro apenas da tristeza. Quando Jesus fala bem-aventurados são os que choram, porque vocês hão de rir, ele está falando de pessoas quebrantadas, pessoas que têm um coração quebrantado, que se arrependem dos seus pecados, que se compadece de pessoas que estão feridas e sofrendo ao seu redor, pessoas que têm sensibilidade espiritual, que não estão insensíveis, indiferentes, que não estão se tornando duras de coração, mas elas são capazes de chorar pelos seus pecados, de chorar pelos que choram, ou com os que choram. São pessoas que choram, que têm sensibilidade para a voz de Deus. Os princípios do reino de Deus, amado. E no versículo 22 em diante, Jesus deixa claro uma coisa: bem-aventurado quando as pessoas odiarem vocês, expulsarem vocês da companhia deles e rejeitarem vocês por causa do Filho do Homem. Concluindo, princípio do reino de Deus: todos aqueles que decidirem viver para Deus de maneira intencional, de maneira dedicada, de maneira realmente com o coração derramado e entregue diante do Senhor Jesus para obedecer, para viver a palavra, serão perseguidos, criticados, caluniados, serão acusados. Jesus fala: felizes são aqueles que estão dispostos a serem perseguidos, mas por fazer a vontade de Deus. Não é perseguido por mau testemunho, é perseguido porque estão obedecendo a Deus, é perseguido porque estão zelando pela palavra de Deus, porque não abrem mão de declarar que creem na palavra de Deus, mesmo que os tempos mudem, mesmo que os dias que nós vivemos hoje, as pessoas estão simplesmente distorcendo a Bíblia ou negando-a. Quem crê em Jesus vai permanecer nele, e quem permanecer em Jesus será perseguido. Mas um princípio espiritual que nós vamos guardar é que quem é perseguido por causa de Jesus vai se tornar feliz, alegre, porque você e eu temos se tornado dignos de sofrer por causa do nosso Senhor. Nós não somos dignos, mas Ele tem nos dado essa honra de ser criticado, perseguido, caluniado, porque nós cremos nele e amamos a Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesta manhã. Pai, nós queremos te agradecer porque a palavra do Senhor nos ensina os princípios do reino. O Senhor nos deu a tua palavra para nos orientar, transformar, alimentar, edificar.
Eu oro para que esta palavra meditada nesse dia possa fortalecer o nosso coração, que não estejamos apegados às coisas menos importantes da religiosidade, mas que nós possamos ser transformados dia a dia no nosso coração, no nosso caráter. Nos ensina, Senhor, a praticar o Evangelho todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe, meus amados.